Meus queridos irmãos e minhas irmãs, com muita alegria, ontem nós entramos nesse belíssimo tempo, o tempo do Advento, tempo de prepararmos os nossos corações para o Natal de Jesus. No Evangelho de hoje, nós encontramos esse belíssimo episódio do centurião romano diante de Jesus. Na verdade, antes desse episódio acontecer, algumas autoridades já haviam pedido a Jesus para que Jesus atendesse o pedido desse oficial militar. Então, ele diz: Senhor, eu estou com meu empregado enfermo, paralisado em cima de uma cama. E Jesus diz: vou curá-lo. E a resposta dele foi impressionante. É uma resposta que todos nós conhecemos. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. E lá no finalzinho do Evangelho, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Para vocês terem uma ideia, esse oficial romano, ele era um homem pagão. Ele era um homem que não deveria estar recorrendo a Jesus. Mas apesar da vida que ele levava, ele tinha uma admiração muito grande por nosso Senhor, e a virtude da humildade fez com que ele buscasse ajuda em Jesus. Por isso que Santo Agostinho vai dizer que a porta que Jesus passou para entrar na casa desse centurião romano foi a humildade. Porque nesse centurião romano nós vemos três virtudes: a humildade, a fé e a delicadeza. E é essas mesmas palavras desse centurião que a igreja pegou e colocou na liturgia para a nossa preparação próxima antes da Santa Comunhão. Quais são essa resposta que nós respondemos? Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas e serei salvo. Por que que a igreja colocou essa palavra do centurião? Porque assim como ele, nós também devemos preparar o nosso coração para recebermos Jesus Eucarístico. O tempo do Advento é o tempo propício para nós lembrarmos que nós temos que preparar o nosso coração para o Natal, nós temos que preparar o nosso coração para a vinda de Jesus, que nós não sabemos quando que vai ser, ou quando que vai ser a nossa partida, porque ou ele vem até nós no final dos tempos, ou nós vamos até ele na hora da nossa morte. Mas como diz São Bernardo, nós também precisamos preparar o nosso coração a cada vez que nós recebemos Jesus na Santa Comunhão. E aqui eu gostaria de recordar a vocês que muitas vezes dói o coração que a gente percebe muita falta de reverência para com Jesus Eucarístico, como por exemplo, pessoas que estão em pecado mortal entram na fila da comunhão e comunga. Pessoas que entram na fila da comunhão, parece que está na fila do banco. Pessoas que chegam na frente do padre e do ministro, a gente nunca sabe como que ela vai comungar. Se vai comungar em pé, de joelho, se vai comungar na mão e na boca. Só para vocês terem uma ideia, canonicamente falando, isso quem decide é o fiel. Às vezes uma pessoa diz: ai padre, eu não vou. Eu falo: não importa. Esse genuflexório só está aqui para facilitar aqueles que querem comungar de joelho. Mas é o fiel que decide. Claro que a piedade, o amor, o modo de receber Jesus, não querendo influenciar vocês, isso muda totalmente o nosso relacionamento com Ele. Às vezes a pessoa ela vem, está com a mão abaixada, é o corpo de Cristo também. Eu vou colocar na boca, a pessoa vem com a mão, eu fico tão sem graça, que dá de entender que eu estou forçando. Qual que é o modo de comungar na mão? Aqueles que querem vir comungar, você já vem, né, com a mão esquerda em cima, a mão direita embaixo, tem que fazer esse coxo que lembra a manjedoura, está ali a manjedoura de Jesus. Você vai receber ele na sua mão, vai pegar ele com a mão direita e elevar a sua boca, se possível olhar, para ver se não ficou nenhum fragmento na sua mão. Por isso que quando a gente comunga na boca, não tem essa preocupação para você, mas não quero influenciar, é o fiel que decide. Algumas pessoas deixam para tirar a máscara na frente do sacerdote, do ministro, a máscara enrola no óculos, vai tirar, tem que tirar o óculos. Outras pegam na mão, vai colocar Jesus, a máscara está na boca. Então,
é muita falta de preparação. Outras vai comungar na mão, a mão está cheia de coisa, está com chave, está com terço. Não, nós temos que ter uma reverência. Nós temos que ter um modo para receber Jesus. Então, olhando para a atitude desse centurião, existe 3 modos para nós comungarmos bem Jesus Eucarístico. O primeiro, o melhor modo de se preparar para receber Jesus Eucarístico é por meio da humildade. Reconhecer que nós não somos dignos de comungar Jesus Eucarístico. E essa humildade nos leva a recordar que nós não podemos comungar Jesus em pecado mortal. O Papa Paulo VI escreveu um documento sobre a Eucaristia, e lá ele diz as seguintes palavras: que um fiel deve analisar a sua consciência, e por mais que ele esteja com o coração contrito, que ele não se aproxime da mesa da comunhão sem antes passar pela confissão. Que se ele comunga em pecado, ele comete um sacrilégio, e o sacrilégio já é um outro pecado. Então, o primeiro modo de nós prepararmos o nosso coração para receber Jesus é comungarmos em estado de graça. E mesmo assim reconhecer que nós não somos dignos de comungarmos Jesus. Depois, a nossa disposição. O autor que eu estava lendo para preparar a homilia de hoje, ele dizia o seguinte: embora os sacramentos, por si só, eles derramam a sua graça, mas quando nós nos preparamos para receber o sacramento, a graça é infinitamente maior. Ai, padre, como assim? Como que eu tenho que preparar? Receber Jesus com piedade, receber Jesus com delicadeza, receber Jesus com amor, com reverência, já preparar o seu coração antes de recebê-lo. Então é dessa forma que a gente deve preparar o nosso coração, a nossa alma, para receber Jesus. Aqui nós vemos então a delicadeza, que é comungar Jesus com piedade. E o terceiro modo é comungar Jesus com fé. O que isso significa? Se recordar. Primeiro, Jesus com seu corpo está tocando o nosso corpo também. Mais do que isso, Jesus com a sua alma, Ele está tocando a nossa alma. Então, se nós temos fé que nós estamos recebendo Jesus, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que Ele produza sempre em nós essa comunhão. O que a gente fala? A primeira comunhão. Porque é a primeira vez que aquela criança vai unir o seu coração ao coração eucarístico de Jesus. E qual que é o fruto de uma alma que vai vivendo essa comunhão com Jesus Eucarístico? Ao ponto dela não agir mais por ela mesma. É Cristo que vai agindo nela. Por exemplo, quando diante de uma situação você fala: meu Deus, como que eu fiquei em silêncio? Como que eu deixei tal situação passar? Eu não fui lá, não briguei com aquela pessoa. É a graça de Deus. É Jesus que está agindo em você. Toda aquela pessoa que comunga, ela precisa tornar aquele que ela está recebendo. Então, por um ato de fé, nós sempre temos que pedir a Jesus que Ele seja um conosco, que vivamos mesmo essa sagrada comunhão. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo do advento que nós estamos, prepararmos os nossos corações para recebermos Jesus. Participar da Santa Missa com muito amor, lembrar que nós estamos participando do mesmo sacrifício do Calvário. E quando nós recebermos Jesus na nossa alma, lembrar: eu não sou digno de comungar o vosso corpo. Eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra que eu serei salvo. E peçamos a Nossa Senhora também, que ela nos ajude a receber Jesus em nossas almas, assim como ela recebeu Jesus no dia da anunciação. Porque ninguém melhor como ela comungou Jesus com tanta fé, com tanto amor, com tanta docilidade como ela no momento da encarnação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.